Saudações, estudante professor Jussier de História. E aqui, professor Paulo Victor de Química. Hoje a gente está aqui para dar continuidade àquele desafio que eu já participei com o professor Vitor Viana de Geografia. Se você não viu... vai ter link do vídeo na descrição. E hoje estamos aqui com um professor de Química. Melhor disciplina? Não. Eu já vou adiantando que eu sou péssimo em Química, como diria Renato Russo. Eu odeio Química, mas... tranquilo, só coisa simples já. Química é simples, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, então não tem como ser mais simples que isso. Não sei, eu realmente não tenho essa segurança toda. E vocês vão ver que eu me esforcei. Eu tô me esforçando aqui. Vocês vão ver como as questões são fáceis. Mas aí, quem é que tomou menos banho? Quem é que tomou menos banho aí? Não teve, porque você me deu um banho despropositado. Não. Ó, spoiler, não. Vai pro vídeo, vai. Pá. Round 1, fight. Verdade ou mentira da história? O período mais curto da história, até o presente momento, é a Idade Contemporânea, que conta 232 anos. Verdade. É verdade. Essa foi uma das únicas de história que eu sabia. Sabia com certeza, né? Porque, não, mas foi boazinha. Foi boazinha. Eu escolhi justamente a era que a gente tá vivendo. Eu ainda pensei, ainda fiquei em dúvida se existia, se a gente já estava em uma nova era. Mas eu fiz, não, é a Idade Contemporânea que a gente tá. Nesse caso a gente tá vivendo a Idade Contemporânea, aqui com os nossos 232 anos. Meros. Próximo a isso a gente ainda tem a Idade Moderna, que durou pouco mais de 300 anos, mas ainda assim tem mais tempo. Se bem que a Idade Contemporânea ela continua, então talvez algum dia a gente ainda passe. Mas por enquanto é a idade mais curta de todas. Então ponto aí pro professor de Química. Verdade ou mentira da Química? O fogo e a combustão são explicados pela teoria do flogisto, desenvolvida pelo químico e médico alemão Ernst Stoll. Segundo Stoll, os corpos combustíveis possuiriam uma matéria chamada flogisto, liberada ao ar durante os processos de combustão ou de calcinação. Verdade. Mentira. Caramba. Eu lembrava desse negócio do flogisto. Eu só não sabia desse. Desmistificado por Lavoisier. Essa foi uma sacanagem, porque eu lembro de há muitos anos atrás, milhões de anos atrás, eu ter estudado alguma coisa relacionada a essa questão do flogisto, e aí eu fui procurando na cabeça onde era que estava isso, e aí eu fui pensando, e aí me pareceu convincente, e eu chutei que era verdade, só que... E foi uma questão de história da química, né? Uma das coisas que impossibilitou o avanço da química foi justamente a crença no flogisto. Então, para os cientistas da época, tudo que queimasse é porque estava ali presente, como se fosse uma alma daquela substância, o flogisto. Então, se alguma coisa pegasse fogo, aquilo que estava sendo liberado junto com o fogo era flogisto. Então, Lavoisier descobriu o oxigênio. Ele é o grande cientista, o grande químico, né, o pai da química, justamente pela meticulosidade que ele tinha em relação aos seus experimentos. Outros cientistas tinham descoberto o oxigênio, só que Lavoisier identificou que aquilo ali era um gás diferente. Então, a partir da descoberta do oxigênio e da reação de combustão, como ela é uma reação com gás oxigênio, é que foi desmistificada essa teoria do flogisto, e aí a gente conhece a reação de combustão. Agora eu pergunto, como é que eu, pobre professor de história, vou lembrar disso? Lavoisier é uma figura importante da história, morto pela Revolução Francesa, guilhotinado. A Revolução Francesa eu não sei sobre o flogisto. O flogisto grande aí foi figura da história do mundo. Calcanhar de Aquiles. Vai em frente, flogisto, vai. No próximo. Round 2, fight. As alianças para a Segunda Guerra Mundial consistiram nos países do eixo, França, Inglaterra, Estados Unidos
e União Soviética e países aliados Alemanha, Itália e Japão. Falso. Eu acho que a União Soviética não estava junto com os Estados Unidos. É verdade? Ou é outro? Não, você acertou, mas errou. Errei o porquê. Mas olha. É porque tá invertido. O eixo é que a Alemanha, Itália e Japão. Eu pensei, Estados Unidos e União Soviética não iam estar juntos. Errei, os dois. Mas acertei no final, no objetivo do jogo. Essa eu acertei por causa de um raciocínio errado que o professor já me explicou. Então, eu sabia que existiam esses dois grandes grupos de países, só que aí eu observei que em um dos grupos tinha Estados Unidos e União Soviética. E para mim, eles não estariam juntos em do mesmo lado de uma guerra. Quando eu elaborei essa afirmação, eu tentei usar uma dúvida que normalmente os alunos têm muito quais são os países que estavam do lado dos aliados e quais são os países que estavam do lado do eixo? O eixo era o eixo dos bonzinhos ou o eixo era o dos malzinhos? A gente tem que lembrar, por exemplo, que normalmente quando as pessoas falam do eixo, dos países do eixo, que a princípio eram Alemanha, França e Japão. Em seguida, a gente tem a Itália, que depois vai sair, vai deixar esse grupo. Normalmente as pessoas às vezes chamam de eixo do mal. Então a gente tem aí os países que estavam lutando lá do lado dos países nazistas. Fascismo de Mussolini e o nazismo de Hitler. E do outro lado a gente tem os aliados. É muito comum ter essa dúvida em relação a Estados Unidos e União Soviética, mas é porque a gente tem esse pensamento de uma coisa que já é mais próximo da gente, que é da Guerra Fria, que vem depois da Segunda Guerra Mundial, que é o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Só que, nesse momento, eles estavam ligados nessa aliança. A princípio não, no início da guerra a gente não tem a participação da União Soviética, mas depois a gente vai ter uma participação intensa da União Soviética aí na Segunda Guerra. E aí a gente vai ter esses dois países que, em seguida, depois da guerra, por outras questões econômicas e políticas, eles vão se dividir. E aí eles vão ter essa grande rixa. Mas, no momento da Segunda Guerra, a gente tem esses dois países, sim, lutando junto do lado dos aliados. Então, lembrar que o lado dos aliados é o lado dos Estados Unidos e da União Soviética, e o eixo, também conhecido por alguns como eixo do mal, só que eu não recomendo vocês utilizarem essa nomenclatura, porque ela já caiu em desuso. Mas a gente tem aí os países liderados principalmente pela Alemanha. Então, ponto para o professor de Química novamente. Chega de banho por hoje. Chega. Bora. Verdade ou mentira da química? O átomo é a unidade básica da matéria, formado por um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera com carga negativa. É verdade. Só que vocês não falou dos nêutrons. Aí eu fiquei confuso. Mas aqui. O núcleo, o nêutron se chama núcleo, então não precisa. Então, tem que colocar que tá o neutro também lá. Quais são as subpartículas do núcleo? Olha aí. Não, aí também o que eu quero. A gente tem que continuar. Eu lembrava perfeitamente das minhas aulas como a unidade básica da matéria é o átomo. Ok. Eu lembro de muito tempo atrás a gente discutir sobre essa questão da divisibilidade ou não do átomo. Isso aí é outra coisa. Mas aí eu lembro também que a questão do núcleo e da eletrosfera, que é um espaço muito maior do que o núcleo, tem um vácuo gigantesco que é formado, por isso que se chama eletrosfera, pelos elétrons que têm carga negativa. Isso aí. Isso está certo. Certíssimo. Certo, o raciocínio foi correto então para responder. Para responder. E aí acertou, né? Dentro do núcleo a gente tem cargas positivas e cargas neutras, né? Partículas positivas e partículas neutras, o próton, e os nêutrons, que não possuem cargas, e a eletrosfera possui elétrons com cargas negativas. Por isso que quando falam alguma afirmativa que diz que o átomo ele não possui cargas, não está totalmente certo, tá? Por quê? Porque ele possui cargas positivas e cargas negativas. Porém, o átomo ele vai ser neutro, porque vai ter mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Mesma quantidade de prótons e mesma quantidade de nêutrons. De elétrons. Isso. E aí ele vai ser neutro. Ele pode ter mais elétrons ou menos elétrons que prótons, e aí eles vão ser íons, né? Cátions quando forem positivos e ânions quando forem negativos. Round 3, fight. Essa daqui já tem umas palavras meio... É a história da Transilvânia, dessa vez. Olha aí.
Verdade ou mentira da história? Escribas eram monges do período medieval que se dedicavam às cópias de livros, os quais eram escritos à mão, utilizando apenas penas de ganso e tinturas, decorados com pinturas e feitos sobre pergaminhos, ou seja, peles tratadas de carneiros ou cabras. Falso. Falso mesmo. Eu acho que escribas não tinham a ver com as pessoas que se dedicavam à cópia de livros. Ou tinha? Na verdade, no Egito Antigo. Eu usei o outro raciocínio. A gente tem aí duas figuras que são, entre aspas, relativamente similares. Porque a gente tem os escribas e a gente tem os chamados monges copistas. Os monges copistas, eles se encaixam nessa descrição aí. Só que a diferença que a gente tem é temporal. A gente tem os monges copistas no período da Idade Média e a gente tem os escribas no período da Antiguidade lá no Egito. Só que essas figuras, elas tinham basicamente funções dentro da sociedade muito similares, que era de copiar os textos e de escrever textos, principalmente políticos, que circulavam na região e que eram de grande importância para você estabelecer algumas regras, algumas questões políticas lá no local. Mas aí lembrar que escribas estão no Egito Antigo. Monges copistas é que estão no período da Idade Média e ponto novamente para o professor de Química. Reações químicas podem liberar ou absorver energia em seu processo. Quando uma reação absorve energia, é classificada como endotérmica. É verdade. Verdade. Quando ela libera energia, é chamada de exotérmica. Olha aí. Tá vendo? Uma questão não é nem de química, é de linguística. Então, por isso aí que ele coloquei para lhe ajudar, viu? O raciocínio que eu utilizei, eu puxei a partir do endotérmico. Eu lembrava perfeitamente que o endo significa que a reação ela ganha energia. O exo significa que ela perde energia. Na verdade, eu lembrava mais disso por causa de alguns conceitos da física. E aí eu utilizei esse raciocínio para responder que era verdadeiro, e era verdadeiro, ainda bem, né? Pois é. Então, as reações endotérmicas são aquelas que absorvem energia, então são aquelas que a gente sente que esfria, né, nossa mão. Por quê? Porque ela puxa calor do ambiente. Por exemplo, o álcool líquido, quando a gente coloca na nossa mão, ele passa do estado líquido para o estado de vapor. E esse processo não é uma reação química, na verdade é um processo físico, né, de mudança de estado físico. Então, é um processo endotérmico. Ele absorve calor da nossa mão, por isso que a gente sente um pouquinho frio, para passar do seu estado líquido para o estado de vapor. E aquelas reações que liberam calor, como as combustões, a queima, são reações exotérmicas. Aí o professor lembrava lá das aulas de química, que ele gostava muito, se empenhava bastante. Ele lembrava e conseguiu acertar. Round 4, fight. Verdade ou mentira da história? A necrópole de Gizé, no Egito, é formada pelos 3 complexos de pirâmides conhecidos como as Grandes Pirâmides. A escultura maciça conhecida como a Grande Esfinge, vários cemitérios e uma vila operária e um complexo industrial. Eu acho que é falso. Banho nele. Essa bola foi muito maior. É verdade, tem tudo isso lá. Ah, É porque só é divulgado, normalmente só mostra nas imagens as 3 pirâmides e a esfinge. Mas tem todo esse complexo aí. tá errado. Eu quero o VAR. Essa eu não sabia mesmo. Essa eu chutei. Achei estranho a grande quantidade de, vamos dizer assim, de coisas que fazem parte desse complexo. Então eu fiz, não, deve ter alguma coisa aí a mais que ele acrescentou para confundir. Aí eu disse que era falso, mas é verdadeira. É verdadeiro, é verdadeiro. Aí a gente tem todo um complexo gigantesco que só mostra o quanto o Egito foi importante no período da Antiguidade. É por isso que a gente estuda tanto até hoje. A gente tem essa área mais conhecida, digamos assim, que são basicamente das 3 pirâmides e da Esfinge, com aquele seu caráter todo enigmático. Só que dentro dessas esfinges, e é por isso que a gente chama de complexo de esfinges, dentro delas existe toda uma estrutura que servia basicamente de
sarcófago ao faraó. E aí, a partir disso, a gente tem toda uma construção, principalmente subterrânea, onde a gente vai ter toda uma estrutura de sustentação dessa área. A gente não pode esquecer que, se tem toda essa estrutura, se tem tanta gente trabalhando, precisa ter formas de sustentação para essas pessoas elas se manterem naquele lugar. Ou seja, a gente precisa de formas desde trabalho, que não só o trabalho de construir, mas também de subsistência para essas pessoas. Então a gente vai ter essas outras formas de trabalho aí para poder manter todo esse local e toda essa estrutura. E é por isso que algumas pessoas desconhecem, exatamente porque não tem essa importância tão diretamente política e tão diretamente arquitetônica. Mas que é bom a gente saber que existe para não desconhecer toda essa importância desse povo. Ponto para o historiador dessa vez. A gente tem que marcar uns vídeos. Eu já passei a levar a gente pro Egito e mostrar tudo isso. Aí vamos... umas vezes no Egito. Não, né? O clássico, vamos marcar. Não, tá empatado. Tá empatado. Agora vocês tomam um banho. Os compostos tensoativos, como sabões e detergentes. Não, peraí, deixa eu voltar aqui que sabões está errado. Então, corrija, por favor, ajude o químico. Verdade ou mentira da química? Os compostos tensoativos, como sabão e detergente, são substâncias higroscópicas, já que possuem em sua estrutura molecular uma parte polar e outra apolar. Isso é verdade. Isso é mentira. Mas a parte polar não tá, sei lá, na cabeça e a polar tá na cauda, não é isso? Mas isso chama-se anfifílico. Higroscópicos são aquelas substâncias que absorvem a água da umidade. Então eles não são higroscópicos, são anfifílicos. Não, essa daí foi sacanagem. Eu não entendi nem o que estava escrito na pergunta para poder responder corretamente. Se explica isso aí que eu não sei dizer nada. Então, só modifiquei a definição, né, do que é ter uma molécula com uma parte polar e outra apolar. Essas moléculas dos tensoativos, elas têm uma cabeça polar e uma cauda apolar, uma cauda carbônica, e ela é chamada de anfifílica, porque ela tem dupla felicidade. Né? Felicidade é quando você vê uma outra pessoa e você fica muito feliz. É mais ou menos, você tem os compostos conseguem interagir. Então, que é um composto hidrofílico, ele interage com a água. Então ele tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Já sei. Fílico vem de filo. Filo, do grego, significa amigo. Pronto, são isso duas mesmo. Coisas que se juntam. O fóbico vem de fobia, que significa medo. São duas coisas que se repetem. Então ele tem anfifílico. Então ele tem dois amigos, vamos dizer assim. Ele é amigo do óleo, dos compostos apolares, e da água, que são os compostos polares. Então por que isso é importante? Quando a gente vai lavar a louça, precisa do detergente. Se eu colocar só a água com processo mecânico não consegue tirar a sujeira, porque a sujeira é apolar, então eles não interagem. Então a gente utiliza substâncias anfifílicas, que tem uma parte polar e outra polar, justamente porque ele cria emulsões. Então não é que mistura óleo e água, não. Água e óleo nunca se misturam, mas eu crio emulsões, ok? Então até mesmo se alguma questão do Enem que adora cobrar essa parte de tensoativo e dizer que o óleo está misturado em água, não, ele não está misturado, está formado uma emulsão, e a gente pode dizer no máximo que está ocorrendo ali uma dispersão. E o que é higroscopia? Higroscópicos são aquelas substâncias que absorvem a umidade do ambiente, né? Por exemplo, sal de cozinha, se você deixar aberto, ele vai absorver água. Consolidar minha vitória. Verdade ou mentira da história? O palimpsesto consiste em uma ferramenta com forma geométrica hexagonal, utilizada desde as grandes navegações até os dias atuais em embarcações marítimas. Verdade. Você... Não. E o que é um palimpsesto? Na verdade, o palimpsesto ele é um pergaminho ou um papiro
que ele foi raspado, a sua escrita, os seus desenhos foram raspadas para dar lugar a uma outra escrita, um outro desenho. Normalmente era muito utilizado isso na antiguidade e necessitava-se reutilizar essas formas de escrita, essas estruturas onde se escrevia. Então, como a gente tem essa estrutura e ela é muito escassa, a gente precisa reaproveitar. E aí uma das formas de reaproveitamento desses papiros e desses pergaminhos era justamente realizar esse processo que a gente conhece como palimpsesto. Então, palimpsesto não é uma ferramenta, palimpsesto é uma forma de reutilizar os pergaminhos e os papiros. Quem aqui sabia o que era um palimpsesto? Quem aqui sabe o que é higrofóbico? Muita gente aqui sabe o que é higroscopia, o que é anfelicidade. Muito mais do que palimpsesto. Coloque no comentário qual das palavras você conhecia. Ok. Esse é um jogo de palavras. A gente tá aqui descobrindo todo um vocabulário inteiro novo. Agora, tudo ou nada, hein? Vamos lá. Verdade ou mentira da química? A gasolina, diesel e o nafta são exemplos de substâncias obtidas pela destilação fracionada do petróleo. Verdade. Verdade. Mas você não ganhou não. Empatou. Então, simples. São substâncias que estão ali no petróleo. Lembre-se, petróleo não é uma substância pura, é uma mistura. Então, ali dentro daquele líquido viscoso preto, a gente tem gasolina, diesel, nafta. Eu queria pegar ele e saber se ele saberia o que era nafta ou não, se já tinha ouvido falar. Então, nafta é um intervalo de comprimentos de cadeias carbônicas onde se obtém muitos produtos, muitos subprodutos para se fazer plástico, né? Para fazer propileno, para fazer butadieno, então para fazer várias estruturas poliméricas. Então, muito importante. É uma das partes da química fina do petróleo. Mais importante do que isso foi eu ter acertado. Ele errou duas, né? Podia ter errado 3 para facilitar, mas aí o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma disputa, uma prorrogação, né? Eu vou criar uma pergunta na hora, o professor vai criar outra pergunta na hora, para mim, uma afirmação para a gente dizer se é verdadeiro ou falso. Vamos lá, vamos ver o que é que vai dar. Overtime, fight. Atenção à pergunta. E aí? Apesar de chamada de Guerra dos 100 Anos, essa guerra ela durou menos de 100 anos. Verdadeiro ou falso? Ei. Falso. Paulo, Vitor não me faz também. Eu não lembro, não. Verdadeiro. Não, é falso. É só para a pressão psicológica de Josefa. Eu sabia. Realmente era falso. Era falso. A Guerra dos 100 Anos durou 116 anos e ela é chamada assim por causa de uma questão de praticidade. Só que aí a gente tem, na verdade, tenham isso em mente, de que não durou exatamente 100 anos. Durou 116 anos e foi uma guerra que aconteceu ali entre a Inglaterra e a França por causa de uma questão inicialmente de sucessão de reis. Mas aí a gente tem um professor de química que sabe um pouquinho, ou pelo menos sabe chutar, hein? É importante saber fazer questão, viu? Também. Hello, darkness, my old friend. 2000 anos depois. Lemos? Segundo o modelo atômico de Dalton, os átomos seriam partículas indivisíveis e sem carga. Falso. Verdadeiro. É que eu sou bonzinho. E aí, meu questionamento também foi uma parte histórica da química. Modelos atômicos. O que tem de histórico na química nos modelos atômicos? Os modelos atômicos do Dalton, Bohr, Rutherford, Thomson, Rutherford, Bohr e modelo quântico. Não, disso aí eu só conheço o Ariano Suassuna. Rutherford, Bohr, modelos atômicos. Eu afirmei que o modelo de Dalton dizia que o átomo era indestrutível ou indivisível. Ué, já é indivisível? Para Dalton era. Ah, tá. Para Okay. Dalton era.
E ele Olha disse aí a que era polêmica. falso. Só que é verdadeiro. Verdadeiro. Ele ainda não tinha tecnologia suficiente para, por exemplo, descobrir cargas, né, da matéria. Então, para ele, a matéria não possuía cargas. Então, era como se fosse uma bola de bilhar. Por isso que é chamado de modelo da bola de bilhar. Então, uma estrutura rígida, maciça e sem cargas e indivisível ainda lá para Dalton. Então, estudem os modelos atômicos para vocês não serem trollados pelos professores de química que vocês conhecem. Nada de trollagem. Muito simples o modelo atômico. Importante, viu? Dessa vez deu química. O professor de química venceu e você pode convidar alguém aí ou desafiar alguém, né? Desafiar o professor Robson de biologia, né? Para que eu ganhe de novo, né? Dessa vez eu vou tentar não tomar nenhum banho, não me molhar nenhuma vez. Dessa vez, pelo menos, vão ser duas disciplinas que conversam e duas pessoas assim que tem alguma coisa. Mas né? História também conversa muito. Eu vi a conversa, flogista, né? totalmente Flogista história. Higroscópico, estou percebendo, entendo Então, perfeitamente. Não percam o próximo vídeo. Por hoje é isso, então lembre-se sempre de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber informações de futuros vídeos, dar o curtir nesse vídeo, fazer um comentário do que você achou, o que você sugere para próximas questões, para que a gente possa dar banhos em mais professores e até a próxima. Paulo ganhou. Quem será o próximo? Eu ganhei, você não entendeu? Agora não entendeu. Não entendeu o jogo. E já sabe, né? Dá um play e já passei.